25 de abril, né, é Dia Internacional de Conscientização sobre a Alienação Parental. Uma data, gente, para refletir sobre a importância de garantir às crianças e adolescentes o direito à convivência familiar saudável. E agora eu te pergunto, né, você sabe o que é alienação parental? Pois é, isso fica dentro do direito de família, né? E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Vanessa Paiva, advogada especialista em direito de família e sucessões. A nossa conexão com a advogada é pela internet. Seja muito bem-vinda ao Fala Minas, Vanessa. Olá, Lúcia, obrigada pelo espaço para a gente poder falar de um tema tão importante. Obrigada, Vanessa. Olha só, né? Muitas pessoas que estão em casa não sabem, né, o que significa esse termo aí, alienação parental, mas a gente sabe que, infelizmente, né, isso acontece com muita frequência, né, entre os nossos, né, relacionamentos aí. Tenho certeza que você explicando, o pessoal de casa vai identificar o que é alienação parental. Perfeito. A alienação parental, ela advém de uma síndrome de alienação parental, a SAP. Essa síndrome, ela vem de um estudo sem comprovação científica, de um psiquiatra estadunidense, Richard Gardner, e ele traz que essa síndrome, ela vem de atos praticados pelos genitores que prejudicam o desenvolvimento da criança e a visão dela sobre o outro genitor ou sobre a família do outro genitor. Então, dentro dessa síndrome, surge a alienação parental, que vem para o Brasil como uma lei, e dentro dessa alienação parental nós temos algumas hipóteses que caracterizam atos de alienação parental. Quais são essas hipóteses, então, Vanessa? Perfeito. A lei é bem curtinha, eu sempre sugiro que a leitura seja feita, porque ela é interessante. Entre as hipóteses, tem a hipótese de um genitor falar mal do outro para a criança, a hipótese de um genitor retirar a autoridade do outro para a criança. Sabe aquela questão de, sua mãe falou que você está de castigo porque você tirou nota baixa, mas você não está de castigo, não. Pode ficar no videogame, pode ir para sua festinha, pode fazer o que você quiser. Também é caracterizado alienação parental quando você não informa algo sobre a vida da criança para o outro genitor. Olha só como a lei dá muitas brechas de interpretações. Se você mudar, por exemplo, de residência que eu digo é de um bairro muito distante para outro, de uma cidade, de um estado, sem autorização do outro genitor, também pode ser considerado um ato de alienação parental. E o que vem de mais grave com isso são as consequências que a lei traz. Então, desde uma simples advertência, sabe aquele puxão de orelha que o juiz dá em quem está, entre aspas, praticando essa alienação parental, até a reversão de guarda, que a gente chama de reversão de guarda, mas na verdade é inverter a residência da criança. Antes a criança morava com um e o juiz pode, em uma canetada, levar a criança para morar com outro genitor. E olha, são, né, exemplos claros, né, para a gente entender, e eu achei muito interessante, né, até essa questão de a criança vai e passa o fim de semana na casa do pai. A guarda é da mãe, mas vai passar o fim de semana na casa do pai. E aí chega lá, o pai fala, não precisa obedecer a sua mãe com relação à hora de dormir. Pode ficar quanto tempo você quiser mexendo no celular ou assistindo televisão. Isso, então, já é uma forma, né, de considerar como alienação parental. Segundo a lei, é um ato de alienação parental. Mas qual que é a dificuldade disso tudo? A lei, ela é bem completa, mas quando a gente fala de alienação parental, isso já tem até um estudo por pesquisadoras da USP, a gente tem uma pessoa só que pratica alienação parental, que é a pessoa que passa mais tempo com a criança, segundo a forte jurisprudência. Então, quando a gente fala de alienação parental, a gente sempre está imputando isso à mãe, normalmente, né? Então, vamos colocar assim, 90% dos casos. E é muito difícil a gente comprovar essa alienação parental quando ela está, por exemplo, na casa do pai e o pai fala, não, aqui você pode assistir TV. Você entende? É muito sutil isso. Por isso que a gente tem tantas críticas
a essa lei é o que acontece entre quatro paredes, que a gente não tem prova documental, não tem prova testemunhal, uma criança não pode ser ouvida judicialmente até os 12 anos, então a gente tem grandes dificuldades de comprovar essa alienação parental. E aí a gente pode considerar que isso é muito delicado, então, né? Porque se a criança, né, ela não pode dar essa declaração, né, para o juiz aí com menos de 12 anos, e ela talvez é a única, né, quem vai falar, olha, foi assim mesmo, né? Meu pai ou a minha avó, o meu avô falaram isso para mim enquanto eu não estava, né, presente, próximo à minha mãe. Não tem como provar, né? Então, aquela pessoa, seja a mãe ou seja o pai, que tem a guarda dessa criança, ela tem um complicador aí nesse meio aí para poder provar essa alienação, né? A verdade é que para a gente comprovar a alienação, é uma fase de instrução probatória muito grande. A criança tem que passar por um psicólogo do juízo, por um assistente social do juízo. Então, a criança, não é que ela se cala, ela relata. Quando isso acontece no final de semana, ela relata para a mãe. Mãe, aconteceu tal coisa. Que mãe que fica calada ou quieta, né? Então, a mãe vai, apura os fatos, começa a investigar. Às vezes, a criança já faz uma terapia, a psicóloga já consegue extrair isso numa terapia com a criança. Então, nós temos grandes fases de provas a serem produzidas. Mas, normalmente, o que mais é utilizado para essa lei é a mãe obsta o convívio da criança com o pai. A mãe não deixa a criança, ir para a casa do pai. A mãe falou mal do pai. A criança está rejeitando o pai porque a mãe está praticando alienação parental. Esses são os pontos que mais são desenvolvidos, argumentados e discutidos judicialmente. E, Vanessa, uma coisa que fica, né, muito clara pra gente é que acaba que a criança ela fica ali no meio, né, de um conflito entre adultos, né, entre pais ali que responsáveis por essa criança que às vezes não tem um relacionamento, né, e que ela acaba se sentindo como um objeto também, né? Faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. Isso traz muitos problemas, até a gente tem falado bastante saúde mental, né? Isso também atrapalha o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente e também traz muitos problemas para essa saúde mental, né? A verdade é que a gente tem que poupar as crianças dos conflitos entre adultos, inclusive mostrar o processo para a criança, tudo isso pode caracterizar a alienação parental. A criança não tem que saber o que está acontecendo no mundo dos adultos. Porém, quando há essa separação, é bem complicado. Normalmente sempre tem ali algo que respinga na criança. Não é recomendável e por isso esse ato ele acaba até sendo punido de forma até extrema, e não estou dizendo que a gente precisa dessa lei para isso, mas a Constituição Federal impõe que nós cuidemos de nossas crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe essa mesma regra, a obrigação que nem precisaria, mas nós temos leis para isso, o próprio Código Civil, então nós temos diversas leis que já tratam da proteção integral da criança e do adolescente. É muito triste quando a gente vê que uma relação finaliza e por culpa, né, de alguém, ou um acha que o outro é culpado e acha que a criança tem que tomar partido. Gente, criança não toma partido. Criança é neutra, ela continua tendo o pai e a mãe, numa outra condição de vida, claro. Agora, o problema é quando isso começa a atingir a criança de forma que por culpa de um adulto. Então, olha, o que acontece bastante também, outro dia aconteceu assim, da criança estar assistindo um filme e aí falar assim, olha, o meu pai assistiu esse filme comigo e ele falou que essa mulher parece você. E a mulher é a vilã da história, a prostituta da história. Então, essas questões, sabe, que aconteceu com a criança assistindo um filme com o pai. Poxa, isso é muito grave. Isso tem que ser coibido de uma forma, assim, muito urgente. Porque a gente está fazendo com que as crianças tenham uma visão da mãe ou do pai totalmente conflituosa com aquilo que ela sente. Só pela visão do outro. E eu acho muito interessante, né, fazer isso, porque às vezes, para aquela pessoa que fez esse comentário, que seja o pai ou a mãe, às vezes, né, um avô, padrasto, né, o comentário é um comentário, para ele não muda, mas a criança, a gente sabe que a criança ela guarda muitos fatos, né? E a partir do momento que, olha, ele falou que aquela mulher parece a minha mãe, mas aquela mulher é muito má. E aí o
próprio filho pode ter aquela imagem, né, distorcida da mãe, falando, não, mas a minha mãe, realmente, eu acho que a minha mãe é má mesmo, a minha mãe não deixa eu fazer isso, minha mãe não deixa eu fazer aquilo. E aí que tá o perigo, né? Às vezes a criança começa até a se afastar da própria mãe, ou seja, desse outro parente dela, né, dessa outra figura responsável dela, e criando, né, situações ali que não são verídicas, não são reais. Exatamente. O contexto todo é muito triste, é trágico, né? Na verdade, porque a gente aí acaba formando crianças que crescem com uma imagem totalmente deturpada do que poderia ter sido aquele pai ou aquela mãe. É importante o acompanhamento com o psicólogo. Eu sempre digo que criança forte passa por qualquer problema forte. Agora, a criança enfraquecida, a criança que não tem um suporte familiar, um suporte até estrutural, de psicólogos, uma escola, né, que acolha, essa criança é a que mais sofre. E o sofrimento é muito grande, gerando até conflitos internos de ordem psiquiátrica. Essa criança ela pode desenvolver diversas questões, uma depressão, ficar introspectiva, antissocial. Então é importante a gente perceber os sinais e, acima de tudo, um adulto tratando com outro adulto, nunca colocando uma criança para intermediar essa relação. E é aí que tá o detalhe, né? O que acontece hoje vai refletir nessa criança que vai ser o adulto de amanhã, né? Então, por isso que esse acompanhamento, né, psicológico, esse acompanhamento multidisciplinar é tão importante e por isso que a gente traz assuntos como esse aqui, né? Você, especialista nessa área de direito de família, né, e sucessões, para explicar melhor aqui para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, o que a gente pode, o que não pode fazer, principalmente quando a gente vai envolver o futuro de uma criança. Exatamente, é importante a gente sempre estar respaldado, né? Eu digo assim, quando a gente sabe o que é proibido, a gente pode fazer o que não é proibido com mais liberdade. Então, assim, é proibido falar mal do genitor, ou da mãe do genitor, ou da atual esposa, e vice-versa, né? É proibido falar do padrasto, é proibido. As relações familiares, elas têm que ser mantidas naquela bolha da criança. Também acho que é errado falar mentira. Então, a gente não precisa falar mentira, a gente não precisa trazer a verdade com todo aquele ressentimento que um adulto às vezes carrega pelo outro. É proibido não levar informações sobre saúde, escola, vida social da criança. É proibido desautorizar um ao outro. É proibido mudar de país, estado, cidade, município, sem autorização do outro. Então, são questões que parecem simples, mas no dia a dia elas são muito, muito, muito mais complexas. E muito comuns, né? Mais comum do que a gente imagina, eu acredito, né? Vanessa Paiva, muito obrigada, viu? Fica o convite aqui para você participar mais vezes com a gente. Obrigada, gente, pelo convite. Uma boa tarde. E olha, gente, tá vendo aí, né? Vanessa trouxe aí situações reais, tá bom? Se você, por acaso, vivencia algum desse tipo de situação, saiba que isso é proibido, tá? Isso aí pode dar um problemão pra você e, pior ainda, pra criança e pra esse adolescente que tá envolvido nessa situação, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante com a gente, tá?